prestar contas, neste caso, na área da mobilidade. Na verdade, não é bem um prestar contas, ao fim e ao cabo é demonstrarmos aquilo que fizemos, que muitas das vezes foi muito inovador, razão pela qual fomos muito criticados, mas que depois todos seguiram porque foi inspirador para muitos concelhos e hoje é inspirador para todo o país. Eu tenho comigo hoje quer Rita Sousa, que é responsável pela Autoridade Municipal de Transportes, e essa já foi em si mesma uma novidade, e o Miguel Casaca, que é o presidente do Conselho de Administração da Cascais Próxima, que é uma empresa municipal e que tem tido a responsabilidade de não só ir satisfazendo estas necessidades, de nos movimentarmos, mas também de ir introduzindo essa inovação que estamos aqui em Cascais cada vez mais na linha da frente daqueles que estão mais inovadores, daqueles que estão mais com capacidade de se adequarmos e de anteciparmos os tempos que vêm pela frente. Mas, Rita, começámos, como tudo na vida, precisa de planeamento, de organização e de facto, a Autoridade de Transportes em Cascais começou ainda muito antes de ser propriamente a Autoridade de Transportes. Conte-nos lá um pouco essa história. Exatamente. Em 2011, Cascais foi pioneiro num estudo de trânsito de âmbito concelhio, em que fez um diagnóstico da situação atual de mobilidade no concelho de Cascais e desenvolveu também, cá está, objetivos, estratégias na área de mobilidade. Esse estudo serviu de base a todo o desenvolvimento da mobilidade no concelho, porque integrava áreas de mobilidade suave, mobilidade ativa, transportes públicos, as deslocações intraconcelhias, interconcelhias, portanto, a mobilidade e a Autoridade de Transportes começou desde 2011. Cascais, como Autoridade de Transportes, as competências vieram a si em abril de 2016, com a nova legislação, e desde então tem sido desenvolvido um trabalho de melhoria e de dar resposta às necessidades reais dos municípios de Cascais, tendo sido lançado em 2018 um concurso público internacional no qual nós aumentámos em 83% a rede de transportes públicos, passámos de 23 linhas para 36 linhas, isto no âmbito do concurso internacional, porque na totalidade nós temos 44 linhas de transporte público. Neste concurso internacional também passámos de 3 milhões e meio de quilómetros para 7 milhões de quilómetros, portanto temos aqui um aumento considerável na nossa rede de transportes, conseguimos dar transportes públicos a zonas que eram mais carenciadas, como São Domingos Rana, era uma zona que estava bastante deficitária na parte de transportes públicos, conseguimos dar mais transportes. Obviamente a Autoridade de Transportes tem todo este papel de monitorizar e de fazer a gestão destes contratos, bem como fazer também a ponte com a entidade reguladora, a Autoridade de Mobilidade e Transportes, a nível nacional, o qual nós temos obrigações contratuais, temos obrigações de reportes anuais do estado que está a mobilidade. O que eu está a dizer, teve sempre como base um pressuposto que era de maior coesão territorial dentro do Concelho de Cascais. Sim. Ou seja, tal como foi dito, havia zonas do Concelho que estavam pouco fornecidas da prestação do serviço de transporte rodoviário, neste caso, de autocarros. Claramente, todas elas, São Domingos de Rana, era a que tinha menos oferta pública de transportes, razão pela qual foi aquela que aumentou mais essa mesma oferta pública. Tentámos também melhorar as próprias condições dos veículos e, portanto, temos hoje veículos novos e isso resulta depois em um aumento muito acentuado do número de passageiros. Sem dúvida. Nós tivemos também um aumento considerável. Nós andávamos na casa dos 3 milhões e meio de passageiros, 4 milhões, e passámos para quase 10 milhões de passageiros em 2024, portanto temos aqui um aumento considerável dos passageiros, fruto também, cá está, não só da oferta, mas também da gratuitidade de transportes públicos. Cascais foi inovador nesse percurso de dar gratuitidade aos residentes, aos estudantes, aos trabalhadores no Concelho de Cascais em 2020. Em janeiro de 2020
fomos pioneiros também. E como tudo isso, as coisas têm que ser programadas também do ponto de vista da gestão dos recursos financeiros, o que nós fomos fazendo foi por adaptação, já que estávamos a ser inovadores. Lembro-me que começámos primeiro com os mais jovens e com os jovens há mais tempo, para perceber qual é que era o impacto que isso tinha nas contas do concelho. Fomos, entretanto, aumentando e hoje, de facto, fomos o primeiro concelho a ter transporte público rodoviário gratuito. Isso também teve um contributo muito forte de podermos sustentar, através de angariarmos para o concelho, empresas de renting, que o IUC, que é pago pelos carros dessas empresas, estejam a circular em que zona forem do território nacional, são pagos em Cascais. Isso deu um suporte muito forte para não haver um rombo muito grande a nível dos transportes, e também o estacionamento, que contribuem os dois em conjunto para termos uma medida sustentada do ponto de vista de poder oferecer o transporte gratuito em termos rodoviários dentro do concelho de Cascais. Isso tem levado, inclusivamente, a que hoje, quer quem cá viva, seja de que idade for, mas também quem cá estude, e estamos a apostar muito forte na atração das universidades, em complemento também àquilo que tem sido o investimento a nível do ensino secundário, mas também para quem cá trabalha dentro do concelho de Cascais não tem que pagar. O que tem uma outra consequência, que é, não podendo nós dar ordenados, nem aumentar os ordenados dos municípios de Cascais, mas conseguimos reduzir despesas, ou seja, o rendimento líquido, que é esse que nos sobra ao fim do mês, que esse rendimento líquido cada vez tem sido maior para suportar também as próprias despesas da vida. No meio de tudo isto passámos um período também de pandemia, um período em que tudo isto se manteve, nunca reduzimos também a oferta, fomos adaptando essa oferta, mas não ficámos satisfeitos, ou seja, temos vindo também a investir noutras áreas, nomeadamente na mobilidade suave, daquela que não tem depois como consequência a libertação do CO2 e razão pela qual quer com os transportes rodoviários gratuitos, em que tem havido uma atenuar o impacto do transporte individual dos carros, quer a nível da mobilidade suave, que então essa não tem qualquer tipo de emissão de carbono nem de gases de efeito de estufa. Nós temos vindo a evoluir nisso, e pedi ao Miguel que nos explicasse um pouco também todo esse sistema que neste momento está montado e está a ser desenvolvido. Bem, nós em termos de mobilidade suave, e na sequência da estratégia de mobilidade que foi definida pelo município, iniciámos no início do 2001 aproximadamente com a distribuição de bicicletas de utilização gratuita. Era um projeto ainda muito pequeno e era mais vocacionado para o... Exatamente. Havia apenas 4 locais onde se poderiam levantar essas bicicletas, já de uma forma gratuita, mas que começou a ser alargado. Já agora alargado a todo o concelho, dentro da tal lógica da coesão territorial. Era onde eu ia chegar, que até à pandemia estávamos já com 184 postos onde havia as bicicletas de partilha, e com a pandemia, por questões de segurança, esse sistema foi travado, e está neste momento a ser renovado novamente com mais 80 postos. A grande novidade que está para acontecer a curto prazo, o concurso está a terminar, vai ser a gratuitidade da utilização de bicicletas elétricas para todos os municípios de Cascais. Ou seja, qualquer pessoa que hoje em dia necessite deslocar dentro do concelho de Cascais não tem necessidade de utilizar a sua viatura própria, porque tem os autocarros, o transporte público gratuito, e depois para as pequenas deslocações também, entre paragens, há sempre a oportunidade de ter bicicletas elétricas, que facilita, já que o nosso concelho não é muito plano, a não ser junto à orla costeira, de poder utilizar a bicicleta então para fazer essas pequenas deslocações também. Em termos das emissões de gases,
A Cascais Próxima também tem outro projeto então que é de descarbonização, que é a utilização de autocarros a hidrogénio. Estamos neste momento já com 4 autocarros a circular, já realizaram cerca de 600 mil quilómetros, o que se traduziu numa poupança de cerca de 500 toneladas de emissões de CO2 durante este período. Somos o primeiro concelho a ter um posto de abastecimento de hidrogénio e está em fase de conclusão o posto de produção e de abastecimento também de hidrogénio, que num futuro será aberto também ao público, de forma a que a conversão de viaturas a combustíveis fósseis se possa dar para energias limpas, portanto sem emissões de CO2. Isto está a ser desenvolvido e vamos já mais à frente. Neste momento estamos com aquilo que vai ser o polo universitário junto ao aeródromo de Tires, inclusivamente lançar já aquilo que eu acredito ser mais um passo em termos de inovação na mobilidade, que é uma mobilidade aérea através de drones, e portanto já estão empresas a querer se instalar para fazer este mesmo percurso. Portanto, a mobilidade de facto vai ser algo que vai marcar as próprias cidades, as próprias vilas, a própria urbe no futuro próximo, com uma preocupação adjacente, que é a maior de todas, que é o do combate às alterações climáticas. E o combate às alterações climáticas também passa muito por nós termos a capacidade de não emitir gases de estufa. E isso tem sido uma preocupação desde o início e é uma preocupação que vai continuar a existir e que vai ter esse impacto dentro da nossa própria comunidade. Por isso nós temos mais transporte rodoviário, estamos em falta, mas não depende da Câmara Municipal de Cascais, da questão da linha de comboios de Cascais-Lisboa, porque de facto é uma dependência das infraestruturas de Portugal e da CP, na dependência, na tutela do Governo, e é algo que tem vindo a arrastar-se durante muitos anos, mas que finalmente está em obras. Há agora um problema que nos é dito pelo Governo, do problema do concurso das carruagens. Nós precisamos, de facto, de ter esta linha a funcionar, em moldes modernos, em moldes que não só têm mais equipamento, mas acima de tudo também têm conectividade, uma ligação forte entre o comboio e o próprio autocarro. Hoje em dia é perfeitamente possível, através de meios pela internet, de conseguir conciliar os horários dos autocarros com os horários dos comboios e, portanto, ter esta capacidade de adaptação para que não aconteça, por exemplo, chegar o comboio a uma estação e ter saído da estação 3 minutos antes ou 4 minutos antes um autocarro e, portanto, os que chegarem ficam à espera muito tempo. Portanto, é melhorar as condições de serviço. Como disse no início, esta base tem uma base também de estacionamento, ou seja, nós fizemos 3 linhas de estacionamento, uma muito próximo às estações, aproveitando os espaços libertos que existem junto às estações, uma segunda linha que tem uma distância reduzida em que perfeitamente se pode ir a pé, e uma terceira linha que tem, embora se possa ir a pé, tem depois um complemento de autocarros que passam por esses parques que são gratuitos. O melhor exemplo é o novo parque junto ao Centro de Saúde de Carcavelos. Pode-se ir a pé até à estação de Carcavelos, mas tem autocarros que circulam e que fazem o trajeto desses parques até à própria estação. E já agora, resolvendo um outro problema, que era um problema muito antigo em toda aquela zona, que era, não havia sequer estacionamento para os moradores, portanto não tinham qualquer capacidade para estacionar quando chegavam a casa, e portanto tudo isto está sobre uma orientação e uma estratégia que tenta responder a um problema, mas ao mesmo tempo a vários problemas que estão associados dentro daquela região, dentro daquela temática, e portanto temos vindo a evoluir nisso. Mas o que neste momento permitiria estarmos com uma melhor capacidade de oferta era de que os comboios funcionassem melhor, funcionassem
com condições, com mais material circulante, com melhores condições, inclusivamente, quer de energia, quer também de segurança. Isso é o que está a ser construído e, portanto, acredito que os transportes será sempre uma área problemática, uma área que cria-nos alguns inconvenientes, mas ainda assim temos vindo a melhorar, temos vindo a fazer esse caminho de melhoramento, sendo que todos temos de ter consciência que não é possível colocar um autocarro em cada porta de um prédio a funcionar a cada minuto do dia. Portanto, não substitui o transporte individual, mas ainda assim concorre muito para reduzirmos. O resultado final de tudo isto é que das medições de qualidade do ar, daquilo que temos instalado também, a rede de postos que avaliam a qualidade do ar no concelho de Cascais, a qualidade do ar tem vindo a melhorar bastante. Já não era má, mas tem vindo de facto a ser muito positiva. E isso concorre também positivamente para as nossas condições de saúde. Portanto, como vemos, nós temos aqui um conjunto de interações que devem estar coordenadas para que o resultado final seja um resultado ainda mais positivo do que apenas e só se respondesse ao cumprimento de um objetivo.